nosso grupo é formado por Bárbara Moraes, Matheus Henrique, Rodrigo Dornas, Vinícius César. Nós somos alunos da Engenharia de Produção do Barreiro e nós vamos apresentar um trabalho sobre o tema Novos Materiais, voltado à disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Falando um pouco sobre a história dos materiais, os materiais eles estão diretamente ligados à ciência e à evolução da espécie humana. Desde o início da civilização, os materiais são utilizados para melhorar o nível de vida do ser humano. Isso a gente viu bem na nossa primeira aula que a gente teve da matéria, quando o professor passou a civilização antiga, né? Como eles faziam lá, descobrindo fogo, riscando as pedras, essas coisas. E a produção e a transformação de novos materiais constitui uma das importantes atividades de uma economia moderna. E para nós engenheiros de produção é bom entender que um produto, para ser manufaturado, ele requer uma etapa de planejamento do seu processo de produção, né? Então, nessa etapa, a gente seleciona diversos materiais de acordo com os custos, principalmente com as necessidades técnicas exigidas para aquela aplicação. E os novos materiais são analisados e desenvolvidos dentro do ramo de estudo da ciência e tecnologia dos materiais, que tem como objetivo a geração e emprego de conceitos sobre composição química, arranjo atômico, processamento e as características. E esse estudo, das ciências materiais está associado à geração do conhecimento básico sobre a estrutura interna desse material, com propriedades, processamento dele. E o objetivo é compreender a natureza, estabelecendo alguns conceitos e teorias que nos permitem relacionar essa estrutura com a propriedade e o comportamento desse material. Alguns exemplos, desses novos materiais são a madeira, o cimento e o vidro. Falando sobre o assunto de classificação dos materiais, a primeira classificação são os materiais metálicos. Os materiais metálicos são substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos e podem também conter elementos não metálicos. Alguns exemplos são o aço, o cobre, alumínio, níquel e titânio. E os materiais metálicos, eles possuem estrutura cristalina no qual os átomos eles estão arranjados de maneira ordenada. Ou, assim, resumindo, eles são caracterizados por serem bons condutores térmicos e elétricos. E quase todos os metais eles são resistentes, dúcteis e também muitos mantêm resistência mesmo devido às altas temperaturas. Outra classificação são os materiais poliméricos, que a gente conhece muito como os plásticos, Eles são constituídos de cadeias moleculares orgânicas de carbonos de longa extensão. Esses materiais poliméricos eles são caracterizados por possuir resistência mecânica e ductilidade dos materiais que variam enormemente. Os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos constituídos por elementos metálicos e não metálicos e unidos por ligação químicas. Esses materiais eles podem ser cristalinos e não cristalinos, ou possuir uma mistura de ambos, como eu falei. E a maioria dos cerâmicos apresentam alta dureza e elevada resistência mecânica, mesmo com altas temperaturas. Por isso, eles são bastante frágeis. E os compostos são combinações de dois ou mais materiais. E eles podem ser de vários tipos e os mais comuns são os fibrosos, que são fibras, envolvidas por uma matriz, e os particulados, que são partículas envolvidas por uma matriz. Só fazendo um compilado, então, as características, resumindo, os metálicos são dúcteis, apresentam resistência mecânica alta, são bons condutores elétricos e térmicos e apresentam dureza elevada. Os cerâmicos são frágeis, isolantes térmicos e elétricos, possuem alta estabilidade térmica, dureza elevada, transparente em alguns casos. E os poliméricos, que são os plásticos, são dúcteis, possuem baixa resistência mecânica, baixa dureza, são flexíveis, baixa estabilidade térmica e são transparentes em alguns casos. Bem, eu estou falando agora sobre a competição entre os materiais. Um exemplo bem claro disso seria a indústria automobilística, que ao passar dos anos veio tentando trazer cada vez mais segurança para o usuário e para isso ser possível, eles começaram a estudar
as colisões dos veículos para que de modo mais eficaz pudessem escolher os materiais que ficariam em cada parte do veículo. Em 1977 mesmo, a porcentagem de ferro dos carros era equivalente a 15% do total do carro, enquanto em 99 já era 11%. Ao longo do tempo eles então foram determinando quais partes teriam que ser de ferro e a proporção delas. Isso também seria válido para todos os outros materiais presentes no carro, como plástico, outros metais como alumínio, cobre, zinco, magnésio, a borracha, o vidro e o aço. Acho que o mais visível a ponto dessa mudança seria a questão do ferro, do plástico e do aço. O aço, desde 77, era composto por 60% de todo o carro, enquanto em 99 já era 55%. E o plástico mesmo, que era 5% em 77 e agora já é 8%. Então, a estrutura mesmo do carro foi toda trabalhada para que pudesse trazer mais segurança ao usuário no momento da colisão e também para poder preservar o carro exposto ao tempo, né? Não somente do carro, mas também avião. Avião mesmo é uma indústria extremamente desenvolvida que busca a perfeição, porque os riscos a qualquer falha enquanto estiver no voo é fatal. Então o peso do próprio avião foi estruturado e trabalhado para diminuir, mas que a resistência ainda assim se mantesse. Tem que suportar baixas temperaturas também, por causa da altitude que ele está sobrevoando. Então, todos esses compósitos do avião, o seu peso foi variado também de 2003 até 2008 de 50% a 60%, para poder preservar a segurança dos passageiros. Um outro também que está ligado a essa excelência seriam os carros de Fórmula 1, que a cada ano que passa, os engenheiros buscam desenvolver novas tecnologias, utilizando esses novos materiais para que o carro de Fórmula 1 seja cada vez mais eficaz, seja mais rápido, né? Mas ainda assim preservando a segurança do piloto. Essa competição também varia muito da área que está sendo observada. Por exemplo, para indústrias alimentícias, houve também uma mudança muito grande ao passar do tempo nessa competição entre os materiais. Tanto um exemplo muito claro disso seria a classificação desses materiais na indústria de bebidas, como a utilização dos metais, dos polímeros, para poder fazer esses recipientes que seriam armazenados esses líquidos, e a partir disso tem que ser estruturado como será armazenado, o material que será armazenado, qual que vai ser o custo-benefício de armazenar naquele material, qual vai ser a preferência do cliente também de armazenar naquele material. Então tudo isso veio se tendo uma competição muito grande entre esses materiais ao longo dos anos para que chegasse ao que estamos vendo hoje. Essa definição de novos materiais, o termo novos materiais é aplicado para designar as novidades e lançamentos das indústrias e centros de pesquisa nos campos materiais. Os novos materiais são chamados também de avanços, por possuírem melhores características em comparações com os tradicionais. Então, essas características dos materiais presentes, esses novos materiais, é algo que ou foge ao convencional ou tenha um benefício muito maior do que os convencionais, seja custo, seja qualidade. Então esses novos materiais eles vêm para poder inovar, para poder fazer de uma forma melhor o trabalho desses demais materiais que a gente já tem no dia a dia. Um exemplo um exemplo disso muito claro seriam os materiais que poderiam se
unir ou até mesmo curar, entre aspas, seriam materiais renováveis, que é um exemplo disso que a gente vai mostrar no vídeo, que os materiais utilizados em área de saúde hoje em dia são possíveis até mesmo de serem renovados por si só. Eles se unem sem ter uma interação humana. Ele simplesmente se liga novamente para poder se estruturar. Então isso, em um caso de uma cirurgia interna, seria perfeito. Não precisaria ter uma renovação cirúrgica com o médico tendo que abrir determinada parte do corpo do paciente. O próprio material ele iria garantir essa segurança para o paciente, de forma que, ao ele ser danificado, ele mesmo se auto-renova. Então, para um futuro não muito distante, essa definição de novos materiais poderia ser muito bem aplicada a esse novo material que a gente vai mostrar no vídeo. Como eu falei, essa definição de novos materiais está nesse âmbito de materiais inovadores ou com qualidades específicas que são desenvolvidas para determinada atividade, como no caso do carro, do avião, até mesmo nesses casos de cirurgias. Novos materiais não são apenas os novos polímeros, novas ligas cerâmicas ou novos compósitos avançados, ou seja, os materiais de ponta que estão surgindo a partir dos centros de pesquisa mais avançados. Podemos definir como novos até mesmo materiais que são o resultado da combinação criativa graças a uma gestão mais sofisticada de materiais e energia, que leva a maior conteúdo de informação e uma maior densidade de performance. Ou seja, como eu falei, tem muito esse caso da inovação, mas também de utilizar de uma maneira, de uma forma melhor esses materiais. É uma qualidade, mas não necessariamente uma inovação. Então vamos para o surgimento de novos materiais. Para que a gente tem aquela necessidade de surgir os novos materiais? Como já foi dito anteriormente, a tecnologia ela avança e é sempre necessário fazer aquela renovação e achar coisas, materiais que são mais precisos e conseguem nos levar ao nosso limite. Um dos exemplos é que a transferência de dados hoje em dia não é uma das métodos mais rápidos que tem. Isso devido a vários fatores limitantes. Então, os materiais eles começam a surgir devido a outros elementos encontrados na natureza. Por meio de um avanço químico da física, é possível entender as propriedades de matéria e sintetizar os nossos materiais. Ou seja, a cada vez que passa, conseguimos achar novos materiais na natureza, juntá-los e assim fazer melhores. Os novos materiais surgem para suprir a necessidade do homem, seja ele no desenvolvimento da nova tecnologia ou substituindo materiais existentes em busca de melhores custos e aplicações. Um dos fatores bem importantes que surgiu foi com a ISO 14001, no qual os materiais biodegradáveis estão sendo mais utilizados e mais viáveis, porque mesmo que a gente consiga evoluir, alguns materiais eles não conseguem se degradar no meio ambiente, ou seja, nem todos os materiais só porque ele é excelente ele vai ser usado. Também leva em consideração ambiental quando você vai fazer um surgimento.
de um novo material. Alguns exemplos que nós temos de surgimentos de novos materiais. Igual já foi dito, o surgimento de novos materiais sempre irá existir. Sempre acharemos novos materiais e sempre será feita uma análise que a junção de um material com as novas características que é dada pode ser útil para uma área, para outra área não. Então, na área de saúde e meio ambiente, assim, normalmente são utilizados muitos que não afetam o ser humano. Por exemplo, o titânio, que é utilizado para prótese, porque a reação do ser humano com os outros metais tem uma reação grande. Ou seja, sempre eles vão procurar um material que é mais barato nos materiais existentes para tentar fazer com que essa prótese um dia saia mais barato e assim melhorar até a condição de vida. Na produção de energias e outros, é uma das questões que a gente tem mais perda possível. A questão do fio, que a gente normalmente perde uma grande quantidade de energia até chegar à sua casa. E mesmo chegando na sua casa não é muito viável, porque os fios normalmente arrebentam, tem oxidação e vários outros, mesmo colocando um metal para poder oxidar no lugar, metal de sacrifício. Mas ainda assim é uma das perdas gigantes que tem no ramo de materiais. Agora vamos falar das características que influenciam no desenvolvimento de novos materiais. Um novo material deve proporcionar um grau de desempenho e engenharia superior encontrados nos materiais convencionais. Compatibilidade do material e seu processamento com o desenvolvimento de produto em particular. O que acontece? Normalmente você sempre tenta achar um melhor no momento que chegamos. Mas, por exemplo, também podemos ver o passo de desengraxante, que antes era despejado muito óleo lubrificante também nos meio ambiente, e com isso começou a gerar vários impactos ambientais. Com isso, os governos e as leis ambientais começaram a proibir esse material. Então temos agora óleo biodegradável que não tem um desempenho igual, mas devido às condições atuais, eles necessitam ser utilizados. Só que cada dia que passa, eles estudam mais para poder ver qual material biodegradável é melhor, ou seja, você sempre procura os melhores produtos possível comparado ao antigo, porque não faz sentido você pegar um material que é pior e colocar no lugar de um que já está sendo bem útil. Bom, eu estarei falando agora, né, sobre o material do futuro. E esse material, no caso, é o grafeno. Ele é um material aí, assim, que tá para virar, né, a chave da tecnologia, né, que nós temos aí, que nós conhecemos, né, como conceito de tecnologia. É um material que, vamos dizer assim, que ele foi descoberto, né, em 2004. E, inclusive, os dois cientistas que descobriram esse material, eles ganharam até o prêmio Nobel em 2010. Então, assim, o material grafeno, ele é encontrado, né, no grafite, vamos dizer assim, que são aqueles pontinhos brilhantes, né, do material, né, do grafite. E ele pode ser considerado também uma das formas cristalinas do carbono, né, assim como o diamante. E em termos de propriedade, né, do grafeno, ele é um material leve, né, 1 metro quadrado pesa apenas 0,77 miligramas, né, então, ou seja, um aerogel de grafeno é cerca de 12 vezes mais leve que o ar. Ele é flexível, né, porque ele pode se expandir até 25% do seu comprimento. Ele também, né, é condutor, a sua densidade de corrente, por exemplo, é superior à do cobre. É um material também durável, né, ele se expande no frio e encolhe no calor, então, ou seja, né, um material único, né, que não tem essa característica em outro material. Né, a maioria das substâncias agem de maneira oposta, né, como já conhecemos. Ele também é permeável, né, a malha formada por carbonos não permite nem mesmo a passagem de um átomo de hélio. Né, ele é muito resistente, né, ele tem cerca aí de 200 vezes mais força do que o aço. E também é translúcido, absorve apenas 2,3% de luz. E uma característica também muito peculiar dele é que ele é um material fino. Então, ou seja, ele é 1 milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo humano, né? E a sua espessura é de apenas um átomo. Isso é muito impressionante.
E por fim, né, em termos de propriedade, ele é um material muito rígido, né? Ele é o mais rígido, ele supera até mesmo o diamante. Então, assim, alguns exemplos, né, de aplicabilidade do grafeno, né? Ele pode ser aplicado, né, em termos assim no processo de dessalinização da água do mar, por exemplo, né? Por quê? Porque as membranas formadas pelo grafeno são capazes de dessalinizar e purificar a água do mar. Em termos, né, de emissão também de CO2, os filtros de grafeno são capazes de reduzir as emissões de CO2 ao separar gases, né, gerados por indústrias e comércios, né, que serão rejeitados. Ele também será muito útil, né, na detecção de doenças, por exemplo, né, em termos aí de biotecnologia. Sensores biomédicos muito mais rápidos são feitos à base de grafeno, né, e podem detectar doenças, vírus e outras toxinas, né. Em termos aí também de microdispositivos, né, chips ainda menores surgirão, né, no mercado, né, e ainda serão mais resistentes, né, devido à substituição do silício pelo grafeno. Em termos de eletrônicos, né, baterias com melhor e mais rápido armazenamento de energia podem recarregar em até 15 minutos, né? Então, assim, vai representar um avanço muito grande, tanto para, se a gente for parar para pensar, tanto em baterias de celulares quanto de automóveis, por exemplo, né? Em termos também de mobilidade, bicicletas podem ter pneus mais firmes e quadros pesando 350 gramas com o uso do grafeno, por exemplo. Bom, agora falando brevemente, né, sobre a estrutura do grafeno, a estrutura dele é constituída por uma rede de carbonos ligada em hexágonos, e o núcleo do carbono é composto por 6 prótons e 6 nêutrons, né? Já os 6 elétrons do átomo estão distribuídos em duas camadas, né? A camada de valência a 4 elétrons, sendo que essa camada comporta até 8. Por isso, para o carbono adquirir estabilidade, ele deve fazer 4 ligações e atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, conforme enuncia, né, a regra do octeto. E os átomos de grafeno se ligam por ligações covalentes, então, ou seja, ao compartilhamento de elétrons. Agora, falando sobre um exemplo prático do grafeno, e algo que pode ser completamente revolucionário, assim como tudo que envolve esse material, vamos falar da exploração do homem ao espaço. A nave espacial tradicional que conhecemos, ela depende de propelentes químicos, e a quantidade que ela transporta determina diretamente a distância que ela pode voar. E mais de 80% do peso de decolagem dos atuais foguetes transportadores é de propelentes químicos. Então, se a nave espacial puder viajar sem o combustível, nós poderemos explorar muito mais distante o espaço profundo. E porque é o seguinte, por conta da autonomia, né, que o grafeno ele dá, por permitir a tecnologia de propulsão de alimentação por luz, dirigir uma nave espacial livre de combustível. Por fim, para concluir o nosso trabalho, né, novos materiais são extremamente necessários e essenciais para o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Conforme foi falado sobre o grafeno, existem vários outros materiais aí que prometem revolucionar o mundo, né, do qual vivemos, como por exemplo o nióbio. E novas tecnologias são muito necessárias, né, por conta da busca que temos incessante pela eficiência e também pela busca pela melhoria de qualidade de vida, de preços, durabilidade, resistência. Então, ou seja, são todos aspectos que impactam diretamente o nosso cotidiano. E isso numa indústria ou numa fábrica, por exemplo, isso é extremamente relevante, né, ao analisarmos essa questão de preço também e qualidade.